Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua 6ª temporada. As experiências escolares de pessoas trans no Brasil são marcadas por desafios significativos, incluindo aí exclusão, preconceito e violência. Dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e outras pesquisas apontam que a evasão escolar entre estudantes trans é alta, frequentemente impulsionada por falta de apoio, discriminação e ausência de políticas inclusivas nas instituições de ensino. Essas barreiras evidenciam a necessidade de estratégias educacionais que promovam o respeito à diversidade e garantam o direito à educação para todas as identidades de gênero. Bora discutir sobre isso? Comigo aqui no Papo no Auge, para brilhantar esse episódio, eu tenho a honra de receber a filha de Carpina, cidade da Zona da Mata Norte de Pernambuco, cidadã do Recife com mérito, né? A professora Daiana Luiz, mestra em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em História, especialista em História do Nordeste pela Universidade de Pernambuco, é docente da Rede Estadual de Pernambuco e desenvolve pesquisa nos seguintes temas: gênero, sexualidades e educação, estudos trans e educação também. Professora Daiana, que prazer tê-la aqui no nosso podcast. Agora sim, você está aqui com a gente. Eu quero saber de você, professora, qual foi o seu interesse pela docência? O que é que você nos conta a partir de sua sobrevivência enquanto pessoa trans? Bem-vinda. Gratidão, Saulo. Salve, né, a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, através das diversas redes sociais. Prazerzaço estar aqui, batendo esse papo com vocês. E um papo que é muito necessário e urgente, né? A gente faz uma leitura da situação hoje, não só do Brasil, mas do cenário internacional, com o avanço da extrema-direita, muita corada nos discursos de ódio, de fake news. Trazer uma discussão como essa qualificada em um canal extremamente democrático é extremamente necessário. Bem, eu venho de uma família de professoras, né? De professores e de professoras, mas sobretudo de professoras. Minha mãe, ela foi professora dos anos iniciais, supervisora, pedagógica. Minhas tias, parte delas, ainda são professoras, outras se formaram no magistério, depois fizeram curso superior em licenciatura, mas não exercem a docência. E mesmo diante desse cenário, eu nunca me vi, né, não é um sonho de criança ser professora. E isso diz muito do que você traz no início do programa, que é sobre essa transfobia com a transfobia estrutural. Eu venho de um processo, de uma formação colegial numa escola confessional católica, no interior de Pernambuco, né? Então, o espaço escolar, desde muito tempo, desde que eu me conheço como gente, digamos assim, não era um espaço de acolhimento. Então, era muito surreal imaginar que alguém que passou por um ciclo de violência no espaço escolar sonharia em voltar a esse espaço, ainda que como profissional da educação. Então, eu recordo que quando eu cheguei no 3º ano, né, que tem aquele grande conflito do que é que você vai ser, de qual vai ser a profissão que você vai escolher, e aí eu vi meus colegas, todo mundo querendo ser advogado, todo mundo querendo ser engenheiro, enfim, todas essas profissões, a transfobia bateu na minha porta, porque eu comecei a pensar na possibilidade de escolher uma profissão em que meu corpo não ficasse exposto e visível à violência. Nunca, na época, passava a ideia de que eu deveria fazer uma licenciatura ou qualquer curso ligado à educação. Mas aí, né, nas ironias do destino, eu acabo sendo aprovada na licenciatura em História da Universidade de Pernambuco. E durante o meu processo de formação, quando eu estou terminando a licenciatura em História por volta de 2005,
eu tenho a oportunidade de dar aula em um cursinho pré-vestibular dentro de uma igreja evangélica. Né? Era um cursinho comunitário, voltado para estudantes, grande parte, estudantes oriundos da rede pública de ensino. E aí foi naquele momento, naquele encontro que eu tive com a educação, né? Quando eu olhei para aquela parcela da sociedade que tinha muito mais em comum comigo, né, do que qualquer outra coisa, eu comecei a compreender que era possível, sim, o meu corpo estar dentro de um espaço educativo. Que belo encontro, hein, professora? Que belo encontro, né? E acredito estar, talvez não plenamente realizada ainda, mas em vias de... E, assim, eu entendo que o seu papel é muito forte, pelo que eu vejo no Instagram. A sua atuação ela é muito potente, não somente dentro da educação, mas em áreas que também tangenciam a área educacional, né? Como a ANTRA, por exemplo, tá? Então, acho que foi um belo encontro. Veja, a próxima pergunta que eu trago, ela é emblemática e ela é muito triste, tá? Porque em 2023 houve 155 mortes de pessoas trans no Brasil, sendo 145 casos de assassinatos e 10 que cometeram suicídio após sofrer violências ou devido à invisibilidade trans, né? E você tem uma fala que diz justamente o contrário, não há invisibilidade, há visibilidade sim, né? O número de assassinatos aumentou 10,7% em relação a 2022, quando houve 131 casos. Os dados são da 7ª edição do dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras em 2023, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, a ANTRA, instituição da qual a senhora faz parte. E aí eu pergunto, o que é ser uma pessoa trans no Brasil com tanta violência? Quais são os maiores desafios dessas pessoas? Essa pergunta ela é muito importante, porque durante muito tempo no imaginário social, a oferta, né, da imagem de um corpo trans travesti, seja através das mídias, seja pelos jornais, pelo cinema, pela nossa convivência, pela nossa sociabilidade, ser uma pessoa trans travesti no Brasil durante muito tempo foi vista a partir de 3 vias. Né? Ou era a via da esquina da prostituição, ou era uma via que é uma sepultura num cemitério, ou uma terceira via que era uma cela no sistema prisional. Né? Então, durante muito tempo, o imaginário social atrelou o corpo trans travesti a uma sentença, que é a sentença da punição. E o movimento trans travesti, durante muito tempo, desde a sua origem, na verdade, lutou e disputou nesse país um outro projeto de visibilidade. E que projeto de visibilidade é esse? Hoje, pensar em corpos trans travestis no Brasil, para além dessas imagens que, não necessariamente elas estão erradas, mas elas são extremamente precárias, porque há outras formas também de ser um corpo trans travesti nesse país. Hoje nós estamos ocupando cargos públicos, né? Nós estamos no Congresso Nacional, nós estamos em diversas casas legislativas, e isso tem avançado pleito após pleito eleitoral. Nós estamos ocupando hoje a universidade não apenas como corpo discente, como alunado, mas também como professores e professores. É um número ainda muito pequeno, por isso que a ANTRA tem lançado cada vez mais campanhas voltadas para cotas trans e travestis nas universidades, e é uma pauta que vem do movimento, vem de fora para dentro, mas nós percebemos hoje que é uma das principais bandeiras do movimento estudantil brasileiro, e olha que nós estamos em um período muito difícil de mobilizações populares, mas o movimento estudantil brasileiro assumiu o compromisso, né, de, juntamente com essa parcela da população que historicamente teve o seu direito à educação, seja educação básica, no ensino superior, renegado. Nós temos hoje um movimento estudantil que tem levantado a bandeira de frente para a população frente de cotas de travestis nas universidades. Isso mostra que nós estamos disputando um outro imaginário. Então, ser trans travesti no Brasil hoje é pensar em um álbum de fotografia que tem imagens que durante muito tempo sequer eram possíveis. A gente folheia hoje um álbum de fotografia sobre corpos trans e travestis, e nós vemos muito mais do que morte, muito mais do que criminalidade, muito mais do que vulnerabilidade social. Eu vejo hoje o corpo trans e travesti nesse país como potência, como possibilidade que a nossa presença pedagógica tem nesses espaços, como convite para que o Brasil transicione com a gente. E o que é transicionar com a gente? Se fala muito da população trans e travesti, aquele corpo que transiciona socialmente. Mas a nossa transição não é a transição só do nosso corpo, é uma transição também de um projeto de cidadania para esse país. Ser um corpo trans travesti no Brasil é um convite para que esse país
pense e repense seus caminhos e cada vez mais ocupe, né, um trilhar que seja ancorado na justiça social, na igualdade e na promoção dos direitos humanos. Então, ser trans e travesti nesse país é potência, é vida, é possibilidade de futuro. Que legal, que legal. E eu vejo a sua atuação da deputada Hilton também, né, que está lá no Congresso batendo de frente, batendo muito forte, com propriedade, com muita propriedade, eu acho que é a palavra, né, para discutir num ambiente que é extremamente reacionário, né? É extremamente reacionário. E no âmbito da educação, professora, se a premissa das escolas e dos espaços educacionais é promover a inclusão, por que ainda a gente enxerga altos índices de evasão de estudantes trans no Brasil? Se a escola é um espaço de construção de cidadania, por que tantas instituições falham em garantir a segurança e o respeito às identidades de gênero de seus alunos? Acho que primeiro a gente precisa problematizar o termo evasão escolar. Isso aparece em muitos relatórios das políticas educacionais, é um termo técnico que o campo pedagógico, né, criou para essa população que historicamente não conclui a sua trajetória escolar, né, ou tem a sua trajetória escolar interrompida em determinado momento, ainda que posteriormente volte. Mas a população trans e travesti não evade do espaço escolar. Ela é expulsa. Porque a ideia de evasão, ela atribui um sentido de que, olha, eu deixei de estudar porque eu quis, por algum infortúnio da vida, porque em determinado momento eu me aborreci e não quis mais voltar para essa escola. Ora, se essa escola tem dificuldade de me reconhecer enquanto Dayana, de me nomear enquanto Dayana, de me tratar enquanto Dayana, para essa escola Dayana não existe. Então, a gente precisa também problematizar que espaço de promoção da cidadania é esse que a escola se propõe a ser, porque a cidadania, muitas vezes, que é reivindicada no espaço escolar, é uma cidadania para quem, historicamente, já é considerado cidadão e cidadã nesse país. E isso nós não estamos falando da população trans e travesti. Infelizmente, a escola, muitas vezes, lança o olhar para quê? Para determinados corpos, para determinadas vidas, para determinadas trajetórias, é necessário, sim, garantir o direito à educação. Para outras, né, isso é negado de forma sistemática. Então, nós temos um grande índice de expulsão escolar, quando falamos de corpos trans e travestis, seja pelo desrespeito do nome social, seja pela proibição do uso de banheiro. Então, eu imagino que é no país onde tem avançado os chamados programas integrais que você passa, né? Uma jornada integral do espaço escolar, você sequer tem o direito de usar um banheiro, sem sofrer violência. E aí as pessoas dizem, não, mas corpos trans e travestis não podem usar o banheiro da identidade de gênero porque são corpos perigosos, são corpos que chegando lá podem desrespeitar o meu direito. Quando, na verdade, quando a gente faz um recorte da realidade, é o corpo trans e travesti que é violentado no banheiro escolar. Então, Saulo, nós estamos discutindo um direito básico, que é o direito de ter um espaço para você fazer suas necessidades fisiológicas. Porque, para mim, o banheiro serve para isso. Se serve para a população de gênero para outras coisas, aí a população de gênero precisa discutir o que é isso. Mas, infelizmente, nós temos ainda um espaço que é um espaço que está distante daquilo que se propõe, que é promover a cidadania. É um espaço que reitera a violência, é um espaço que coloca a população trans e travesti muitas vezes em situação de vulnerabilidade, mas, como eu lhe disse anteriormente, a nossa passagem nos espaços, ela não é uma passagem que não deixa marcas, sabe? Nós estamos lutando, inclusive, para superar esse debate de vitimismo e dizer, olha, a escola pode e deve ser um espaço para a população trans e travesti. E aí, quando nós adentramos nesse espaço, seja como estudante, seja como professora, seja como gestora escolar, a nossa presença, ela aproxima a escola daquilo que ela se propõe a ser, que é um espaço de promoção da cidadania. Porque não é possível falarmos de cidadania sem falarmos de democracia. E é impossível a gente falar de democracia sem falar de pluralidade de experiências e de construções de sujeitos. E é isso que a nossa presença no espaço escolar propõe. Propõe que a escola seja um espaço mais democrático, um espaço mais plural, um espaço que reconheça as diferenças, não como fragilidade, mas como potencialidade. Muito bom, professora. Obrigado por suas palavras. Veja, e como é que é possível justificar a ausência de políticas educacionais específicas para pessoas trans em um país com uma das maiores taxas de violência contra essa população? Se a Constituição brasileira assegura o direito à educação a todos, como é que a gente explica a negligência sistemática das necessidades das pessoas trans no ambiente escolar, por exemplo? Isso se explica porque a escola não é uma ilha. A escola não está isolada da sociedade brasileira de uma forma geral, que é uma sociedade violenta.
Nós temos no Brasil uma pedagogia que é uma pedagogia implementada nas mais diversas esferas, que ensina a população a odiar corpos trans e travestis. Né? Há no imaginário social ainda, de forma muito forte, a imagem, especialmente da travesti, como um corpo violento, como um corpo ligado à criminalidade, como um corpo que deve ser mantido à distância. Né? E isso é pedagógico. Quando a gente fala em pedagogia, não estamos falando apenas de uma pedagogia para a promoção da cidadania. Estamos também falando de uma pedagogia que ensina pessoas a odiarem outras, como ensinam pessoas, né, a odiarem, discriminarem população negra, povos de terreiro, povos indígenas. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente imagina que a nossa escola, o nosso modelo de escola está muito distante daquilo que ele se propõe, inclusive, dentro dos dispositivos legais, que são os espaços de promoção da cidadania. Como é que isso se justifica? Como é que justifica o Brasil ser um país tão violento e a educação não se contrapor a essa violência? Porque a violência não é só uma violência física. Não é só bater no travesti na rua, não é só exterminá-la, não é só queimar o seu corpo em praça pública. A violência também se manifesta dentro do espaço escolar, das mais diversas formas, seja de violência física, seja através de agressões verbais, seja de agressões físicas, como também ela se manifesta em agressões verbais, em negação de direito, em falta de reconhecimento, em falta de empatia. Então a escola, né, e é uma expressão muito forte, a escola ela não mata a população trans e travesti, mas muitas vezes ela mola a faca para quem está lá fora terminar o serviço. Quem assassinou um corpo trans e travesti passou pelo espaço escolar. E a pergunta que fica em que momento esse espaço escolar se comprometeu em potencializar a construção de novas narrativas para a população trans e travesti? Em que momento a escola se posicionou numa promoção cidadania para a população trans e travesti e deu resposta ao crescimento dessas políticas antigênero que cada vez tem ganhado espaço no cenário brasileiro, inclusive no espaço escolar e, pasme, muitas vezes proferidas por professores e professoras que esses têm um compromisso, que é um compromisso de democratizar o saber, de estar, né, construindo espaço para a promoção da cidadania, mas muitas vezes esse professor e professora nega a natureza, digamos assim, da profissão e potencializa o extermínio dessa população. Então, o que acontece hoje é isso. O que acontece é que, muitas vezes, a escola ela não está alheia a isso, mas ela contribui para essas altas taxas de violência e de expulsão escolar. Ainda que é preciso também reafirmarmos aqui que a escola é um espaço de disputa e, ao mesmo tempo em que todo esse circo de horrores ele é montado, nós também temos várias alternativas de resistência e de possibilidades para que a população trans e travesti ocupe de forma digna o espaço escolar. É uma fala muito forte a sua, uma fala muito forte, né? E que é preciso que seja exposta, tá? E a minha próxima pergunta vai mais além nesse espaço escolar, né? Até que ponto o despreparo de professores e gestores contribui para essa perpetuação da exclusão e do preconceito contra estudantes trans nas escolas brasileiras? O que é que precisa ser feito, professora, na formação desses agentes pedagógicos para uma mudança paradigmática nesse tocante? Nós temos uma série de desafios, né? Primeiro, o desafio do processo de formação profissional, de uma formação a nível de ensino superior. Eu venho de um curso de licenciatura, onde eu não tive acesso a uma formação pedagógica do ponto de vista de uma formação de gênero emancipatória, progressista, digamos assim. Quando a gente conversa com professores e professoras, durante muito tempo eu trabalhei na Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco, como chefe da unidade, que era a Unidade de Educação para as Relações de Gênero e Sexualidades, que era a unidade, né, que é, na verdade, ainda uma unidade que busca pensar nas políticas educacionais, especialmente para a população LGBT, para mulheres, a partir de uma perspectiva interseccional. Quando eu ia até os espaços formativos, conversar com professores e professoras sobre questão de gênero e sexualidade no espaço escolar, eu perguntava, olha, quem é que teve essa discussão durante o processo de formação pedagógica? Quem é que em algum momento, no seu curso de licenciatura, teve um debate sobre isso? E aí a resposta era quase unânime, todo mundo dizia, olha, eu nunca tive essa discussão durante a minha formação. E aí é uma resposta que a gente precisa problematizar essa resposta. Todo mundo teve a formação de gênero e sexualidade durante a sua graduação, especialização, durante seu mestrado, doutorado. A questão é, que debate foi esse?
que foi trazida? Que informação foi essa que foi ofertada para esses futuros e futuras professores e professoras? Quando a gente faz o recorte, e aí eu faço o recorte do meu curso de História, eu tive um debate de gênero e de sexualidade muito forte na minha formação. E qual debate era esse? Era um debate que dizia, olha, quem é o sujeito histórico? É o homem hétero, branco, cisgênero. Isso é um debate de gênero. Isso é um debate racial. Isso é um debate de classe quando a gente tem uma formação em história e quem aparece construindo a história do país sempre é a elite brasileira. Então, como dizer que nós não tivemos um processo de formação em gênero, em sexualidade, ligado às questões sociais? Nós tivemos. Infelizmente, nós somos herdeiras e herdeiros de um processo formativo que institui a norma como parâmetro de formação. E aí, quando esses professores e professoras lidam com a diferença e vão buscar seu repertório, onde estava a população trans travesti na minha formação pedagógica? Onde estavam os debates étnico-raciais ligados à negritude, ligados ao movimento indígena? Sabe? Aí nós não temos esse repertório porque a universidade nos nega. E nos nega de forma muito contraditória. Porque quando nós olhamos para quem está lá, muitas vezes, no processo de formação, especialmente nas licenciaturas desse país, são as populações mais pobres, as mais vulnerabilizadas. E ainda assim nós temos um hiato entre aquilo que a universidade coloca no seu programa de formação com quem está lá ocupando um assento na universidade. Isso tem mudado com a presença cada vez maior, diante de muitas lutas, de corpos dissidentes na docência da universidade pública. Nós temos uma virada de chave quando corpos trans travestis, quando mulheres negras, quando a população sem terra, quando a população indígena deixa de ser um objeto da universidade, deixa de ser um corpo de pesquisa para ser um corpo que pesquisa, para ser um corpo que ensina, para ser um corpo que está dentro da frente desse processo pedagógico. Então, isso tensiona a universidade. E, honestamente, a universidade, assim como a escola, que são estruturas coloniais, ela treme com a nossa chegada. Porque a nossa chegada diz, olha, esqueçam tudo que vocês aprenderam, porque nós estamos aqui reescrevendo essa história que durante muito tempo foi colocada como a única, como a possível. A nossa presença diz, é necessário rasurar aquilo que durante muito tempo foi considerado uma verdade e que fundamentou os cânones universitários. Então vamos escrever agora a nossa história em primeira pessoa. Isso muda de forma sistemática a forma com que a universidade pensa os processos educativos. Então, para mim, um dos elementos essenciais tem sido essa disputa nos espaços universitários, a valorização dos saberes trans e travestis, porque não é apenas tratar o estudante trans e travesti na escola, mas é aprender com esse alunado. E aí é um grande desafio para professores e professoras que muitas vezes se gabam dessa hierarquia social, dessa hierarquia profissional, ouvir uma estudante trans e travesti e aprender com ela. Né? E aprender com aquilo que ela traz na sua narrativa. Porque não é vergonha perguntar a uma pessoa trans travesti, né? Tirar uma dúvida com a pessoa trans travesti. Vergonha é a transfobia institucional. Vergonha o professor e professora abrir mão do seu compromisso ético e profissional, que é da promoção da sanidade, fazer uma educação que traga uma diferença para a vida das pessoas. E eu digo isso, Saulo, de forma muito aberta, porque nós temos, inclusive, muitos professores e professoras que se vangloriam de ser Paulo Freireano, embora nunca tenham sequer lido o livro de Paulo Freire, né? Tendo posturas extremamente reacionárias e conservadoras. Isso não é só uma crítica que precisamos fazer à extrema-direita. Nós temos muitos professores que se vangloriam dizendo que são progressistas, mas são extremamente transfóbicos, racistas, misóginos. Então a gente precisa também estar tocando nessas feridas para que a gente possa, de forma sistemática, progredir. Porque isso é uma demanda urgente. Né? E aí, para encerrar um pouco, né, essa pergunta de prosseguir o papo, eu lembro que quando eu ingressei como professora na educação básica em Carpina, numa escola de periferia, né, eu tive um estudante travesti na educação de jovens e adultos. E é muito sistemático a gente pensar, né, que a modalidade de educação de jovens e adultos é uma modalidade que tem um número considerável de estudantes trans e travestis. Porque é uma modalidade de pessoas que, em determinado momento da sua vida, não interromperam, tiveram sua trajetória escolar interrompida, muitas vezes, pelas próprias violências produzidas ou reproduzidas no espaço escolar. Então, eu acho que a EJA é, para mim, uma das coisas mais potentes que nós temos no espaço escolar, porque traz, sabe, para a gente um grande desafio que é cumprir
né, essa tarefa árdua que é a tarefa da reparação histórica. E, infelizmente, nós vivemos hoje em um país que investe pouco na educação de jovens e adultos. Né? A educação de jovens e adultos muitas vezes é vista como um depósito de tudo aquilo que não deu certo. Quando, na verdade, o que não deu certo foi a própria educação, foi o próprio modelo falido que é implementado através das secretarias e que não consegue olhar para a potencialidade que existe em cada um daqueles sujeitos que compõem a educação de jovens e adultos. E aí eu lembro que eu conversando com ela, eu disse, olha, eu quero lhe fazer uma pergunta. E ela disse, ai, professora. É interessante, né, de dizer qual é a pergunta, de fazer um mistério. A gente tinha praticamente a mesma idade. Eu tinha 23 anos, ela tinha 21, 22. E aí eu disse, olha, eu queria lhe fazer uma pergunta. E ela, ai, professora, pergunta não, pelo amor de Deus, não aguento mais. E aí ela abriu o caderno. Eu disse, não é para abrir o caderno. A pergunta que eu vou fazer é, qual o seu sonho? E aí, Saula, ela parou para pensar e ela disse, olha, professora, travesti não tem o direito de sonhar. Quando ela traz essa frase, porque não é uma pergunta, quem lançou a pergunta fui eu. Ela traz uma sentença. Ela diz, travesti não tem o direito de sonhar. Nós estamos falando de uma travesti preta de periferia, zona da Mata Norte de Pernambuco, com 21, 22 anos, que não era capaz de conjugar o verbo sonhar. E a escola, que é muito preocupada com os índices de língua portuguesa, de matemática, com as fórmulas exatas, com as coordenadas geográficas, com as datas históricas, não estava sendo capaz de fazer com que aquela jovem conjugasse o verbo sonhar. E eu disse, olha, você vai levar essa lição para casa e eu vou cobrar a resposta. Né? Não venha com truque para cima de mim. A gente usa o pajubá, né? Porque truque... né, tá vinculado muito a essa ideia do pajubá, de você se desvencilhar, né, de você ludibriar, de você tentar se esquivar do processo. Embora hoje truque é a palavra bem muito usada, né, mas é importante dizer que vem da linguagem pajubá, que é a linguagem das travestis. Passou um tempo, e aí ela fez, professora, eu tenho a resposta para a pergunta que a senhora me fez. E aí fui eu que acabei me passando e pedi a ela o caderno, porque eu achava que era alguma questão que eu tinha colocado no quadro. Ela disse, não, professora. Foi a pergunta que a senhora me fez de o que é que eu, né, qual é o sonho que eu tenho para minha vida. E aí eu lembro que ela olhou profundamente para mim e ela disse, eu quero ser uma professora igual a senhora. Quando aquela jovem ela diz isso, ela acredita que é possível ter um outro desfecho para a nossa vida. Ela subverte o próprio espaço escolar que lhe negou a possibilidade de vislumbrar o futuro. Essa mesma escola que se vangloria de ser um espaço de promoção da cidadania. E aí, para mim, foi muito importante porque naquele momento eu entendi o sentido da palavra representatividade. Representatividade, para nós, ele é um meio, nunca um fim. Representatividade é você possibilitar a abertura de caminhos para que outras pessoas possam passar por ele e alargar. E cada vez mais, a partir da representatividade, cada vez que a gente acessa mais a representatividade, menos a gente precisa dela. Porque a gente deixa de ser aquilo que o discurso, né, da meritocracia ama, que é nos intitular como a primeira em alguma coisa. Eu hoje faço doutorado em educação na Universidade Federal de Sergipe e as pessoas o tempo todo dizem, você é a primeira doutoranda trans aqui da UFES, né? Eu digo, não. Eu não sou a primeira porque eu não chego só. Eu chego acompanhada de muitas mulheres trans, travestis, de muitos homens trans que possibilitaram que hoje eu pudesse estar ocupando esse lugar. Eu sou singular, mas eu também sou plural. É a partir do momento em que eu não chego sozinha na UFES, eu não sou a primeira. Não é? A gente nunca chega sozinho nos espaços. Né? Sempre a gente vem carregada de memórias de pessoas, né? Dessa transexualidade que nos permitiu ocupar. Né? E eu sei que naquele momento, né, ainda que de forma muito singela, aquela estudante hoje, ela vem comigo na Universidade Federal de Sergipe. E ela vem comigo diante da situação, muitas vezes, de dor. De dor porque ela passa um tempo sem vir para o espaço escolar após essa resposta. E aí a gente começa, né? Eu começo a ficar naquela preocupação
né, de onde é que ela está, né, de que lugares ela possa estar transitando, e ela volta para o espaço escolar com uma notícia radiofônica. Né? Acho que, não sei como é no interior de Santa Catarina, mas no interior, em geral, especialmente no Nordeste, o rádio tem uma força muito grande. Né? As pessoas escutam rádio no almoço, as pessoas almoçam ouvindo as notícias da cidade. E aí, infelizmente, ela chega na escola com uma notícia radiofônica. Ela foi brutalmente assassinada, né? E o corpo dela foi jogado no canavial. E aí, Saulo, não tenho como falar de educação sem tocar nessa história. Eu não tenho como pensar o meu ingresso na UFES sem pensar nessa estudante que vislumbrou ser professora assim como eu sou. Então, ao mesmo tempo em que a sociedade, né, ela sente prazer em nos ver chorando por essas mortes, por essas estatísticas que se repetem há mais de 16 anos, e você está aí, né, para cada ano atualizar esses dados, e quando nós falamos desses dados, nós estamos falando não de estatísticas frias, né? Você traz os números aí, né, as centenas de casos, os casos de violência, e para mim isso tem um outro significado, porque esse número frio que muitas vezes é estampado, impresso nas páginas, para nós tem nome, tem endereço, tinha número de telefone, eram pessoas que mandavam mensagem para a gente de parabéns, eram pessoas que estavam conosco no Natal, quando muitas dessas pessoas sequer têm vínculos familiares, né, ditos biológicos e consanguíneos, para comemorar alguma coisa na sua vida, eram pessoas que às vezes iam para a gente numa mesa do bar, para rir um pouco, né, para sair, né, um pouco de casa. Então, esses números para a gente têm história. E muitas vezes essas histórias elas são interrompidas, e são interrompidas sem causar qualquer comoção pública. Então, eu acredito que a minha chegada na Universidade Federal de Sergipe, que a chegada de cada pessoa trans nesses espaços, traz consigo também um desejo de fazer com que essas mortes não sejam em vão. A nossa chegada é um convite para que a sociedade brasileira possa também repensar que cidadania é essa, que esse país se orgulha tanto, né, em ter nos seus dispositivos legais. É dizer que nós estamos, sim, disputando um outro Brasil. Um Brasil com justiça social e um Brasil com respeito às memórias das que foram diante desse quadro de necropolítica que ainda está em curso no nosso país. É uma fala, reitero, uma fala muito forte, me solidarizo muito com a sua fala, professora, e a partir dela, eu pergunto, né, diante de tanta coisa abjeta, né, a violência contra corpos trans, você é uma pessoa otimista quanto à atual situação dessas pessoas, quando o assunto é violência e exclusão, expulsão, professora? Porque a gente tem experiências, né? Será que a gente pode colocar experiências exitosas que vão na contramão desse contexto de horror? E ampliando a pergunta, né? Como é que você viu a fala do atual presidente dos Estados Unidos quando ele diz que não existirá mais dentro do governo federal nenhum tipo de menção a corpos que não sejam masculinos e femininos, né? Nesse binarismo que a gente já está acostumado a ouvir, tá? E isso respinga no Brasil? É possível que respingue no Brasil futuramente, professora? Sim, né? Essa articulação é a articulação internacional. As pautas antitrans, elas estão internacionalizadas, né? Aqui no Brasil ganha o nome de ideologia de gênero, né? Vamos enfrentar e vamos combater a ideologia de gênero, é algo que a extrema-direita o tempo todo aciona, especialmente em períodos eleitorais, para ganhar capital político, né? Às custas das nossas vidas. Isso acontece na Itália com as chamadas teorias de gênero. Vamos proibir as teorias de gênero de adentrar os espaços das escolas italianas. Isso acontece no discurso presidencial nos Estados Unidos. Isso aconteceu de forma muito mais institucionalizada do governo de extrema-direita aqui no Brasil, quando nós tivemos representantes de governo dizendo que nesse governo menino veste azul e menina veste rosa. E é muito importante trazer aqui um debate, que foi um debate trazido pelo professor Renan Quinalha, né, que é um grande estudioso dos debates de gênero, de sexualidades, enfim, de que gênero não se constitui a partir de decreto. Né? Então, todas essas menções, que elas estão muito vinculadas, sim, a umas políticas antigênero, a vulnerabilizar ainda mais as nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que são falas,
né, que trazem à tona as disputas e os acirramentos em torno das políticas internacionais, não só nos Estados Unidos, mas de forma internacional. Isso capilariza no Brasil? Sim. Isso capilariza no Brasil porque nesse país, a cada dia, pelo menos, uma lei antigênero é protocolada nas casas legislativas, que deveriam ser, a priori, a casa do povo brasileiro. E, querendo ou não, minha gente, a população trans e travesti também compõe esse povo brasileiro. Nós também, né, estamos aqui e estamos construindo, né, inclusive de forma às vezes até mais significativa, esse projeto de cidadania brasileira. Então, eu acho que é preciso ter esperança, sabe? Eu acho que é preciso ter esperança porque, primeiro, quando esse presidente traz essa discussão, quando no Brasil se busca criar projetos de lei antigênero, é a forma de reconhecer que nós estamos avançando. Porque ninguém vai querer combater algo que está acuado, que está fraco, né, que está receoso, que está escondido. Isso é uma reação direta a toda a potência que o movimento trans, travesti, que o movimento negro, que o movimento feminista tem ganhado no Brasil. E é um fato, nós não vamos recuar, sabe? Por mais tensionamentos que aconteçam, por mais embates que possam vir à tona, nós não vamos recuar porque nós temos um compromisso. E é o compromisso pelo direito ao futuro, é o compromisso pelo direito à cidade, é o compromisso pela efetivação da educação pública, é o compromisso para que o Sistema Único de Saúde seja, de fato, um sistema com equidade. Né? Então, nós temos um compromisso. A nossa presença aqui ela não é uma presença transitória, não é uma presença vaga. Cada vez mais, nós temos disputado esse país. E, honestamente, quem deve estar com medo, quem deve estar receoso, é a extrema-direita brasileira, é a extrema-direita internacional. Eles que devem ter medo, porque nós estamos provando todos os dias que a fotografia política desse país, ela tem mudado. Ela tem mudado porque hoje, quando nós temos uma foto da Câmara Federal, nós temos um corpo trans e travesti presente, nós temos 2 corpos trans e travestis dentro do Congresso Nacional. Quando nós hoje olhamos placas de formatura, nós temos travestis se formando na educação básica e no ensino superior. Quando nós tiramos fotografia, por exemplo, de espaços de poder que sequer era possível imaginar um corpo trans e travesti, nós estamos lá. Então são eles que precisam temer o nosso avanço. Porque nós não iremos recuar. Pelo contrário, o nosso compromisso é por democratizar essa fotografia política. Acabou o tempo que a fotografia eram só pessoas brancas, héteros, cis, homens, sabe? A gente está não só disputando, mas nós estamos conseguindo resultados consideráveis. E consideráveis não apenas as chamadas pautas de costume, como geralmente tentam reduzir o nosso debate ou a nossa presença nos espaços. É muito sintomático e necessário aqui enfatizar que quem populariza e democratiza no Brasil o debate sobre a escala 6x1 é uma travesti preta no Congresso Nacional, que traz um dos maiores debates que estão sendo travados hoje, e não apenas trazendo do ponto de vista do discurso elitista político, mas democratizando, trazendo para o corpo da população brasileira um debate que ele é crucial para esse país. Então, nosso compromisso não é só, necessariamente, compromisso com essas ditas pautas de costume. Nós estamos disputando um projeto político para esse Brasil. E não estamos disputando com oratória vaga, com oratória superficial, com mentira, com discurso de ódio, porque não são essas as armas que nós utilizamos. Nós utilizamos armas que nós aprendemos com nossa ancestralidade. É memória, é reparação histórica, é aquilombamento, é coletividade. E é por isso que nós estamos avançando tanto. E nós não iremos recuar. As pessoas podem falar o que elas quiserem, elas podem estar implementando um projeto de ódio. Se é para disputar, nós vamos disputar com a nossa verdade, com a nossa honestidade e com o compromisso ético-político, que isso é a grande marca da nossa mobilização. Ao contrário do que a extrema-direita tem feito nesse país e nos diversos outros países. Muito bom. Fico aqui com a fala da deputada Erika Hilton, que diz que a gente vai disputar sim, porque do outro lado tem gente burra, feia, né, que não sabe o que está falando, e isso é muito massa. E cafona, isso aí, isso aí. Professora, infelizmente a gente chega ao fim desse Papo no Auge. Eu conversei com a professora Daiane Luiz, mestra em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. A gente discutiu aqui sobre experiências escolares trans no Brasil. Professora, eu fico muito grato por sua presença aqui, que honra, que voz potente, né? Gratidão por esbanjá-la
aqui com a gente. Quem quiser trocar ideias com você, onde lhe encontrar e qual é a importância da Unidas e da ANTRA para o Brasil, professora? A importância da ANTRA e da Unidas, ela vem diante de um hiato, né, dentro do processo que é o mapeamento de dados para a população trans e travesti no Brasil. É importante dizer que o dossiê que a ANTRA lança todos os anos em janeiro, né, vamos estar lançando inclusive agora no final de janeiro, um dossiê que traz, né, esses índices de violência da população trans e travesti, na verdade, um paliativo para o que o Estado deveria estar fazendo, que o Estado brasileiro deveria estar fazendo. Nós não temos, infelizmente, dados oficiais com relação à nossa população, né? A ANTRA tem encampado diversas frentes na promoção dos direitos da população trans e travesti nesse país. Né? Foi a ANTRA que pensou, por exemplo, que potencializou o debate sobre cotas trans e travestis, o debate sobre assistência, o debate sobre documentação, sobre retificação, que tem mobilizado mutirões de retificação de documentos no território nacional, que tem trazido uma discussão muito necessária sobre direito à memória, né? A ANTRA, mas a gente tem outras associações também que têm realizado essa discussão. Então, eu acredito que a importância da ANTRA, da Unidas, do movimento trans e travesti do Brasil, de uma forma geral, essa importância de fazer um aquilombamento na luta por direitos. Né? E dizer, mais uma vez, também, que a gente está falando aqui sobre direitos da população trans e travesti, mas que não estão desconectadas de outro direito, né, de outros direitos. Então, é necessário pensarmos, por exemplo, que nós estamos fazendo um debate aqui sobre população trans e travesti, mas também é preciso fazer o recorte racial, porque quando falamos em morte de população trans e travesti, esse corpo, além de ser um corpo trans e travesti, tem questões étnico-raciais, tem questão de classe, tem questão de território, né, tudo isso vem dentro dos estudos que a ANTRA tem produzido, e eu acredito que a ANTRA e a Unidas é uma grande provocação, né? Uma provocação no sentido de dizer, olha, nós estamos aqui, né, nós estamos tensionando políticas públicas para que a nossa população possa, de fato, conhecer e reconhecer uma palavra que nos é muito cara, que é a palavra dignidade. Então, eu acredito que a ANTRA e a Unidas e vários movimentos trans e travestis nos ensinam também a importância da coletividade, a importância de reconhecer esse corpo trans e travesti como um corpo dotado de cidadania. E eu digo isso, Saulo, porque a gente não aprende, enquanto corpo trans e travesti, e isso é uma questão muito dura, a gente não aprende cidadania no espaço escolar. Não é o espaço escolar que nos dá a noção de que o nosso corpo é um corpo que tem direito, é um corpo cidadão, é um corpo que pode sonhar, é um corpo que pode disputar, é um corpo que pode fazer, né, uma série de coisas que historicamente nos foram negadas. É um movimento social que muitas vezes nos ensina isso. É através do movimento social que a gente aprende que a gente pode retificar nome no cartório. É através do movimento social que a gente muitas vezes recebe a informação de que existe ambulatório para a população trans e travesti na cidade. É o movimento social que nos ensina muitas vezes que a gente precisa lutar para que o ambulatório esteja implementado no nosso território. É um movimento social que muitas vezes em movimentos fúnebres, né, vai lá chorar pelo corpo da travesti, da transexual que foi morta, muitas vezes renegada pela própria família, mas é um movimento social também que faz e luta cotidianamente para que esse corpo não tenha esse destino. Então eu acho que o movimento social de trans e travesti nesse país é um movimento que potencializa uma série de direitos, assim, sabe? Eu acho que o movimento social, de fato, faz aquilo que se propõe, que é mobilizar o nosso corpo, porque nós somos corpos trans e travestis em movimento e no movimento. E eu acho que isso é muito importante, é pensar que a ANTRA, a Unidas e todos os outros movimentos rasuram sentenças que são colocadas cotidianamente e dizem, não, nós não vamos sucumbir, nós vamos continuar avançando e construindo um projeto mais eficaz para esse país, para esse município, para esse estado, enfim. Eu acho que o movimento social trans e travesti nos ensina a adotar uma nova gramática política. E nessa gramática, vários verbos que nos foram roubados, eles ganham novas conotações. Inclusive o verbo sonhar, né? Inclusive o verbo sonhar. Que legal. Professora, obrigado. Pois não, fale. Não, eu queria só pensar, né, um pouco sobre isso e dizer que, para além do verbo sonhar, o verbo concretizar.
o verbo efetivar, porque não é um sonho enquanto devaneio, é um sonho que para a gente chega como algo possível, algo palpável, algo concreto, né? Algo que é público, algo que inspira, algo que provoca, né? É muito importante, né? Você falou o meu currículo no início dessa entrevista, e eu gostaria de encerrar com essa pergunta: quando nesse país era possível pensar que um corpo trans poderia ter um currículo como esse? Sabe? Porque muitas vezes nesse país, você ser um corpo trans não combinaria com todos esses outros títulos que foram acompanhados. Então, como não tem esperança de que nós estamos, de fato, causando revolução social? Sabe? Como não tem esperança, né, de que daqui a um tempo nós temos cada vez mais estudantes chegando em casa, né, e tendo uma lição passada por uma professora travesti? E aí, Saulo, eu sempre, né, trago esse debate, que algumas pessoas riem com essa analogia, mas eu gosto muito de me colocar, né, de me apresentar como uma garota do programa de pós-graduação em educação. E aí, quando eu trago esse lugar de garota do programa, eu borro a sentença de um país que me sentenciou a ser uma garota de programa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me coloco nesse lugar, eu reconheço que isso é possível hoje. Nós temos garota do programa de pós-graduação dentro das universidades brasileiras, porque as garotas de programa, que saíram muitas vezes de suas casas, né, e que eram iluminadas apenas pela luz do poste, possibilitaram o nosso ingresso nesses espaços. Então, nossa presença é um convite para que esse país transicione com a gente. Uma bela fala, hein, prof? E são belíssimas reflexões que você traz aqui para a gente, e eu fico muito agraciado e muito grato com a tua fala, e isso me leva também a refletir sobre e levar adiante a sua voz para outras esferas, porque a gente, como você disse, você tem o seu papel de meio, eu tenho o meu papel de meio aqui, né? Eu não sou fim. A gente transmite essa voz sua, que é muito forte, adiante para que outras pessoas também reflitam sobre, tá? Porque é preciso que a gente reflita sempre, porque não dá pra gente ter um número tão grande de assassinatos de pessoas trans nesse Brasil e ficar reconhecido somente, ou muitas vezes, né, como um país que mais mata trans e travestis, né, como o Brasil. Então, eu fico muito agraciado, muito grato, pois não. E eu espero que o Brasil seja reconhecido como o país que mais tem a trans e travesti nas universidades brasileiras. Isso. Sabe? Eu acho que a gente também precisa dar visibilidade às experiências positivas que nós temos hoje no Brasil, aos saberes trans que há dentro das universidades, ao que o movimento social tem proposto para esse país, porque, infelizmente, muitas vezes o que ganha notoriedade na mídia brasileira é a morte da população trans e travesti. Mas nós temos cada vez mais corpos trans e travestis ocupando outros lugares em que, infelizmente, a mídia hegemônica não se interessa em apresentar essa narrativa, né? Há também aí um dispositivo pedagógico que nós precisamos explorar a morte da população trans e travesti para que haja um pânico moral, e, inclusive, isso é muito ruim para a população trans, especialmente para quem está se reconhecendo no início enquanto corpo trans e travesti, porque parece que isso é uma sentença social. Então, eu gostaria muito também que a mídia pudesse estar valorizando experiências positivas, experiências bem-sucedidas, como a população trans e travesti tem ocupado outros lugares e feito a diferença nesse país. Eu acho que, para além dos números das mortes, para além desse extermínio, e de fato, né, de Brasil ser um grande epicentro do transfeminicídio a nível internacional, a gente precisa também estar valorizando as nossas experiências de vida, de esperança e de perspectiva de futuro. Por isso, a leitura do seu currículo é fundamental aqui. Para mostrar para a galera que assim, é possível a gente chegar nesses postos de poder, postos de pujança, postos de realização, como você falou. Obrigado, viu, professora? Quem quiser lhe encontrar, como é que faz, hein? Então, meu Insta, @Dayana, DAYANNA.Louise, LOUSE. E é isso. Boa, obrigado, tá, prof? Sucesso. Ainda mais, né? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga
nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.